Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Aletheia, eu trabalho com tarô e astrologia faz 16 anos. Atualmente eu também atendo com numerologia cabalística. Se você estiver interessado em conhecer seu mapa astral, fazer uma consulta de tarô ou então conhecer os seus números no mapa numerológico cabalístico, é só entrar em contato comigo pelo direct do Instagram, que eu sempre deixo aqui embaixo para vocês, tá bom? Os valores dessas consultas também estão nos destaques do perfil do Instagram. Então, se você entra no meu perfil, tem aquelas bolinhas, né? Aquilo lá são os destaques, aqueles círculos. E aí cada círculo tem um título, e se você vê o título valores, tá nessa bolinha aí, tá bom? Então, vamos lá? Hoje eu vou fazer um vídeo diferente, né? Vamos dar uma pausa aqui nos estudos do Owen. E vamos falar sobre alguma coisa que sair nesse oráculo aqui, ó. Olha que verso mais lindo, que chama Goddess Dream, que é o sonho da deusa, da autora Wendy Andrew, tá? Eu gosto muito, né? Esse oráculo ele trabalha o sagrado feminino, a cura do feminino em todos nós, né? Sejamos homens ou mulheres. Então, vou tirar aqui uma carta e a gente vai bater um papo sobre o tema que sai nessa carta. Se der certo, a gente continua. Se vocês não gostarem, a gente não faz mais, tá bom? Vamos lá então? Vamos ver que tema que a gente precisa trabalhar em todos nós hoje? Vamos lá então. Qual que é a mensagem que a espiritualidade quer passar para todos nós que estamos vendo esse vídeo, né? E para mim também, que tô aqui tirando. Vamos ver então qual é a mensagem do oráculo da deusa pra gente. Ó, saiu essa carta aqui, né, que ela vai falar do seu caminho, né? Então, seu caminho. Tenha coragem de seguir o seu próprio caminho. Então essa carta, ela vai falar do quão corajoso a gente precisa ser para seguir o nosso caminho, né? Porque muitas vezes a gente tem alguma coisa no nosso coração que a gente quer fazer, que a gente quer seguir, e por influências externas a gente acaba se acovardando, né? Então a gente perde a coragem de se lançar e fazer algo que está muito alinhado com a nossa alma, alinhado com quem nós somos, alinhado com o nosso coração. Então, para ser quem a gente é e para seguir o caminho que a gente deseja, né, lá do fundo da nossa alma, a gente precisa ter muita coragem, porque as influências externas, elas, na maioria das vezes, elas vão te desanimar, né? E elas vêm muitas vezes por frases de pessoas que você ama, né? E eu não quero de maneira nenhuma culpar as pessoas, né, que amam a gente e que desencorajam a gente da nossa caminhada. Na verdade, é aquele excesso de cuidado que essas pessoas que nos amam têm com a gente. Então, o que acontece? Elas projetam os medos que elas têm na gente. E quando elas fazem isso, na verdade elas estão mais falando para elas mesmas. Só que aquilo que elas falam vai ter um peso muito grande se a gente não tiver muito bem resolvido com quem a gente é, né? Então a questão não é culpar ninguém, a questão é você ser você mesmo, sabe? Firmar o pé no chão e caminhar e seguir, independente se é a mãe que é contra, independente se é o parceiro ou a parceira que são contras, um irmão e uma irmã, um melhor amigo. Não é isso, e não é culpar ou ficar com raiva. Na verdade, eles estão cuidando. Só que eles estão falando para eles mesmos uma coisa que eles têm medo, uma coisa que eles não têm coragem de seguir e que não serve muitas vezes pra gente aquele conselho, né? Porque a gente é diferente, a gente tem outro propósito, a gente tem outro destino, a gente tem outra caminhada. Então a gente ter coragem mesmo e seguir. Muitas vezes as influências externas são os próprios obstáculos, né? Então tem as pessoas, tem os obstáculos que aparecem, então a gente tá lá, a gente tomou coragem, a gente não viu os outros, a gente começa a dar os primeiros passos em direção ao nosso objetivo. O que acontece? Os obstáculos começam a surgir, né? Isso tem muito a ver, se a gente for pensar,
no 1, no símbolo dos números, né? Na simbologia do número 1 e do número 2. Então, primeiro, a gente tem uma ideia original ali, um objetivo original. E no 2, a gente vai ter os primeiros obstáculos, os primeiros contratempos, a gente vai enfrentar o outro, né? Então, se eu tenho um projeto de abrir uma empresa, por exemplo, os meus primeiros obstáculos vão ser como fazer, aonde fazer, qual é o melhor endereço, a burocracia que a gente vai enfrentar, e às vezes a burocracia chega a ser desanimadora, a pessoa ela acaba desistindo, com medo de pagar a quantidade de impostos que precisa, ou a documentação que demora muito, o alvará que não vem, sabe esse tipo de coisa? Então, são os primeiros obstáculos. E se a gente quer muito, a gente tem que se manter determinado e continuar, né? Depois que a gente passou esse outro obstáculo, vem ainda, continuando as influências externas, é aquilo que a gente tem é importante para o outro, tá agregando valor para as outras pessoas, né? E se tiver, elas vão estar consumindo muito provavelmente aquilo que a gente tem, seja um serviço, seja um produto, né? E assim por diante, né? Então é preciso de fato a gente ter muita coragem para seguir o nosso caminho, para seguir aquilo que a gente veio fazer no mundo, né? Porque cada um tem um propósito. Deus colocou um desejo dentro do coração de cada um para que a gente siga e para que a gente faça o papel de Deus no mundo, né? Então, essa coisa também, quando você se coloca a serviço de Deus, as coisas elas começam a fluir mais. Então, quando a gente tem aquele propósito mesmo de servir, porque o nosso caminho verdadeiro, ele tá alinhado com a alma, a nossa alma tá conectada com Deus. Então, não tem como você não tá servindo a Deus quando você tá nessa missão, tá realizando esse propósito, né? Aqui eu tô falando do propósito mesmo, aquela coisa assim, no amor, tá? Sem ambição em desequilíbrio, porque ambição até um certo ponto é bom. É quando você quer realmente servir esse mundo, fazer desse mundo um mundo melhor, né? E ter, com certeza, uma qualidade de vida melhor também, por que não? Então é isso, gente, precisa coragem pra gente fazer o que a gente veio fazer aqui nesse mundo, tá bom? Então fica aí com essa reflexão aí nesse sábado e vai pensando aí o próximo passo que você tem que dar aí nessa segunda-feira para fazer valer aquilo que tá no seu coração, né? O que tá faltando para você dar o primeiro passo? O que tá faltando para você trilhar o caminho que você veio trilhar aqui na Terra? O que tá faltando? Então fica aí a reflexão. Um beijo, fiquem com Deus e tchau, tchau.